Bem-vindo a toda a audiência do podcast Segurança Online. O nosso episódio hoje conta com a participação ilustre da Coronel Ana Paula, subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, e hoje no exercício do comando devido às férias do titular, que é o Coronel Adão. Coronel, um abraço, obrigado por ter vindo, é uma alegria muito grande recebê-la, pelo carinho e amizade que eu sinto por você, porque nós trabalhamos quando eu era da ativa, você era uma jovem tenente, trabalhamos até um tempo bastante prolongado e criamos uma amizade profissional importante, interessante, e sempre torci pelo seu sucesso profissional. E hoje ver aqui fardada com os distintivos do comando da corporação é um motivo de orgulho muito grande, e parabenizar por você ter conseguido galgar a função. Você tem a palavra para fazer as considerações iniciais. Boa tarde, comandante. Para mim é uma honra estar aqui. Como o senhor bem disse, eu fui acolhida, né, pelo senhor no momento em que eu precisei sair um pouco da área operacional para ter minha filha, que há pouco conversávamos, que hoje já tem 21 anos. E enquanto eu tive que me afastar um pouco dessa área operacional, eu fui acolhida ali e aprendi muito com o senhor. Então é uma honra, agradeço o convite e fico muito feliz de hoje poder contribuir com a corporação, né, na função que estou, e desprendida, né, de vaidades, mas de muito carinho pela corporação, tão importante como é a PMDF. Isso eu tenho certeza, porque eu lhe conheço e sei que você, apesar das mulheres serem o berço da vaidade, você não tem vaidade nenhuma. Você gosta de fazer a coisa certa, gosta da sua família, da sua filha, do seu marido. E o seu hobby é corrida, você ainda está correndo? Parei um pouco, eu digo que parei para economizar o colágeno, né? Que a idade não permite mais tanto isso. Mas sempre procurei fazer minha atividade física para a gente manter uma qualidade de vida que é necessário, né? Para a profissão, principalmente, que a gente exerce, tem que estar sempre se cuidando para isso. Ana, o nosso programa, ele tem o seguinte objetivo: conversar sobre segurança com a população, mostrar o que é segurança, mostrar as ações e as omissões dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, o desempenho deles e o reflexo do desempenho ou a omissão dele na segurança do cidadão e do patrimônio dele. Então, a gente fala da segurança pública de uma forma muito mais aprofundada do que questões operacionais, questões táticas, porque a gente quer mostrar para o cidadão o quão é importante ele saber votar para escolher os seus governantes, os seus políticos, o seu judiciário. E hoje a gente vive no Brasil um momento muito complicado, de uma crise social, de uma inversão de valores muito grande, e eu queria que você falasse sobre a sua percepção da segurança pública no Brasil hoje, porque hoje a gente está vendo a polícia tolhida de todas as formas por ações de determinados poderes que basicamente estão quase que impedindo a polícia de fazer a sua repressão criminal. Bom, em primeiro momento eu quero assim, deixar bem claro, né, que a questão de segurança ela é muito técnica. Então a gente não vive um momento em que precisamos nos desprender de lados. E isso eu tenho certeza que essa nossa gestão da corporação, junto ao governo do Distrito Federal também, a gente não quer demonstrar lado algum. A gente sabe que temos todas as mazelas, né, mundiais, não só nas questões do nosso país, mas que a importância da segurança é usar a nossa técnica, mostrar a importância que tem e levar em consideração o que cada um, tanto o executivo, o legislativo, quanto o judiciário, podem contribuir para que a segurança ela tenha a relevância ideal.
né? Então, assim, eu digo que a aproximação da corporação junto ao nosso governo do Distrito Federal está fazendo um trabalho hoje para que a gente consiga construir junto aos nossos parlamentares, também ao judiciário, né, o executivo, unir, né, o executivo, o judiciário, para que a gente consiga dar uma qualidade de vida e uma formação ideal para seguir, né, o que é, de fato, a preservação da ordem, a prevenção, o trabalho que tem que ser feito da segurança pública. Então, a Secretaria de Segurança Pública hoje ela tem um lema muito importante, que é a integralidade. Então, o secretário de Segurança se preocupa muito com isso, né? A integração, ele fala muito da integração e hoje ele usa esse termo, né, da integralidade que ele trouxe à tona. E isso é o quê? É construir juntos. Porque uma corporação só, ela não consegue fazer tudo, né? E para isso a gente precisa também, né, da ajuda dos parlamentares e do nosso governo, que ao meu ver tem contribuído sim, a gente tem uma série de mazelas, como eu falei, mas que a gente tem buscado mostrar a nossa importância. A gente teve um ano atípico, sim, tivemos, mas a vontade, a coragem de retomar uma série de coisas que ficaram para trás e que foram construídas de forma errônea e que não podem continuar, a corporação tem sim essa vontade. Uhum. Isso é interessante, essa visão, porque a Polícia Militar do Distrito Federal ela é vista como uma das melhores corporações policiais do Brasil na área de polícia militar. E nós temos aqui e criamos quase que uma expertise de uma polícia que sabe trabalhar em grandes conflitos. Tivemos questões aí atípicas, como você falou, mas não vamos entrar nesse mérito porque eu acho que não constrói nada. Vamos continuar na nossa forma mais construtiva. Desde a nossa época, quando eu estava na atividade, a gente tinha um gap de convivência interessante com a mídia brasileira. A mídia brasileira via as polícias militares como forças auxiliares do Exército, que nós somos de fato, sim, e tinha um ranço ideológico em função da época dos governos militares, onde a polícia e o Exército trabalhavam juntos. Os comandantes das polícias naquela época, na maioria, eram oficiais do Exército. E nós herdamos um ranço ideológico. Você acha que isso está perto de acabar? Como é que você acha que isso tá indo na sua visão estratégica? Isso está acabando? Isso vai continuar durante um tempo? Ou está sendo feito algum planejamento de comunicação entre os órgãos de comunicação e os órgãos da segurança para que isso seja aplainado, seja dirimido, enfim. O que é que você tem para falar sobre isso? Bom, não existe um retorno, o avanço, né, da tecnologia, que juntamente a gente inclui a comunicação, ela não tem, é um caminho sem volta, né? A facilidade de comunicação, a forma que a realidade ou as narrativas, né, como sem muito usado esse termo, acontecem, é muito acelerada, muito rápida. Então, hoje eu não quero nunca, porque eu não sou uma pessoa que desacredito, que sou cética em relação a isso, desacreditar na comunicação. Então eu acredito que exista sim um jornalismo, um formato de mídia que seja real. O que está faltando talvez seja uma aproximação. E aí eu faço até um apelo que venham conhecer a Polícia Militar do Distrito Federal. As nossas portas estão abertas para os jornais, para quem quiser fazer comunicação, para quem quiser falar e entender o que é a corporação. Porque a corporação, ela anda junto com isso. A gente precisa mostrar, entender os nossos erros, aperfeiçoar aquilo que a gente precisa aperfeiçoar, e para isso a gente precisa do apoio da sociedade. E muitas vezes a informação chega à sociedade através de mídia.
E a mídia estando próxima a gente é importante. E é importante para a sociedade é de todos nós. Né? Inclusive, então, acho que é um caminho sem recorte volta. da sociedade, né? Exatamente, exatamente. Então a mídia, eu fico assim, porque vem, vamos convidar. É o que eu estava falando, não tive tempo ainda para isso, mas a gente está adequando muita coisa na corporação para chegar a esse ideal. E o nosso centro de comunicação social é muito importante lá. E para isso ele precisa aproximar os outros centros de comunicação para que a gente fale uma língua só, e fale a língua da clareza. Eu não quero esconder, não é isso, mas que a gente tenha essa aproximação para a gente chegar ao ideal. Porque hoje, com o advento da internet e a popularização do nosso smartphone, a comunicação tudo tem seu agora, lado bom e ruim, né? A comunicação agora ela está disponibilizada para quem quiser entrar na rede. Uhum. E a própria instituição já, como falou, o seu centro de comunicação pode fazer peças informativas, fazer noticiar com realidade, sem corporativismo, mostrar a verdade, sem tinturar, sem romantizar. Sim. Sempre a verdade, porque o que eu aprendi depois que fui para a reserva é que a sociedade vê com desconfiança o nosso corporativismo. Ela entende que o nosso corporativismo existe para esconder as mazelas, quando na verdade é exatamente o contrário. A polícia militar talvez seja uma das instituições que mais pune o comportamento desviante dentro da sua instituição. Pode ter certeza. Eu digo isso. A nossa penalidade é muito mais alta, muito mais até mesmo preventiva para muita coisa e não fecha os olhos para nada. Não existe corporativismo, não existe. A gente tem um departamento de correição muito sério e que muitas vezes tem informações sigilosas, sim. E isso não quer dizer que seja corporativismo, mas é porque as coisas estão acontecendo de forma que, se a gente abre tudo, a gente pode prejudicar, né? Hoje a polícia tem um corregedor que é da nossa época. Isso. Foi meu tenente também, que é o Siqueirinha. Isso. Eu chamo ele Siqueirinha. Muito sério, um coronel muito sério, uma pessoa de um padrão moral muito rígido. Um menino preparado intelectualmente, tecnicamente, e eu tenho notícias dele através de pessoas do judiciário. Sou amigo do desembargador corregedor do TJDF, que conversando lá na igreja lá que a gente frequenta, ele falava assim sobre a impressão que a seriedade que ele dá ao fato. O corregedor da polícia tenho no trato, as questões técnicas. Eu fiquei assim orgulhoso do Siqueira e de falarem bem de uma autoridade do cunho dele, o corregedor da Justiça do Distrito Federal. Então é importante. Ele está no lugar certo, com certeza. Preparado para isso. Só precisa dosar as questões de idealismo técnico e com o coração. Porque às vezes eu fui corregedor e a gente, no afã de cumprir a lei, dar o exemplo, porque o militar vive de exemplo, né? Ele cultua o exemplo como uma forma de propagação da sua doutrina. A gente comete alguns, não é erros, alguns, preciosismos que a gente tem que ter o coração. Isso às vezes é um pouco meio do militar mesmo, né? Eu sou filha de militar, então... A gente corta na nossa carne com uma facilidade terrível. Então eu lembro da minha infância que eu comparando outros tipos de educação que do meu lado, e a diferença, né? Por um pai ser militar. Meu pai também foi coronel. Mas era uma rigidez que foi tão importante para mim que hoje eu digo que como fez a diferença. Né? Hoje eu falo para minha mãe que eu agradeço as palmadas que ela me deu. A forma rígida dela educar a gente, que, enfim, tá todo mundo aí. E eu fiz a mesma coisa com meus filhos e eu fico com a cabeça tranquila, que gente,
estou com dever Nós nos cumprido. cobramos mais, né? Desde o horário até a correção Uma de vez meu atitudes. filho disse, não foi fácil ser seu filho, mas hoje eu tenho orgulho de ter o pai que você é para mim. Então, só isso aí já pagou tudo. As broncas que a minha filha recebeu hoje, ela me conta hoje mais na fase adulta, né? Me conta sorrindo e dizendo a importância que foi para ela também. Fico Na feliz. hora a gente não entende e tal, mas isso aí. Importante. Comandante, eu tenho recebido, através de pessoas da corporação, e eu tenho um contato muito estreito ainda hoje com toda a tropa da polícia, uma certa preocupação, não, uma preocupação muito grande com a questão da saúde. Quando eu fui presidente da Associação dos Oficiais da Reserva Remunerada e Reformada da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, essa era a queixa número 1. E naquela época eu fui nas grandes operadoras de saúde, a Mil, essas que tem no mercado aí, que eu me lembro da Mil, e Unimed, Bradesco, enfim, ver como é que era um plano de saúde. Eu gostei de ter pesquisado, porque me serviu para a minha presidência lá na associação. E eu vi coisas que fica difícil da gente entender, como hoje ainda, na minha época era pior, a nossa saúde era complicada. A gente tinha uma policlínica pequenininha, poucos médicos, sem muito recurso. E a melhor coisa que aconteceu naquela época foi quando a polícia fez o convênio com o Hospital das Forças Armadas, onde meus filhos nasceram. E depois eu vi, com o advento da redução dos orçamentos, que ao invés dos orçamentos públicos crescerem, parece que eles, ao longo do tempo, eles vão caindo na capacidade de investimento. A gente vê que ainda hoje acontece o mesmo cenário. Nós temos um quadro médico que está quase implodido, e nós temos uma reserva grande e uma ativa pequena, que está com seu efetivo aquém do que era para ter. E isso eu estou falando porque está causando um aumento da demanda de saúde na corporação. E essa demanda é tão alta que hoje os nossos soldados que adentram na corporação já chegam aqui com filhos, com esposas, com isso, com aquilo, coisa que era diferente. A gente entrava solteiro, que era garoto quando a gente entrava. Então, o número do universo de atendimento à saúde é muito alto. O dinheiro, o recurso que vem para a saúde, ele é insuficiente, ele é razoavelmente proporcional, ou ele ainda está aquém do que deveria ser? Bom, esse ano a gente realmente teve que fazer um corte em meados de julho, e tivemos que dar uma atenção maior, porque é substancial os nossos problemas em relação à oncologia, diálise, né, problemas mentais também. A gente deu uma prioridade também para as gestantes, então onde não teve corte, porque o orçamento realmente não deu. Ocorre que esse não é um problema só nosso. A saúde a gente não consegue, ela não acompanha sequer a inflação. O senhor sabe disso. Então ela é muito imprevisível. Algumas coisas elas realmente precisam ser ajustadas. A gente está com estudo bem latente no nosso Estado-Maior em relação a isso, as providências que deverão ser tomadas. Quanto ao orçamento, ele está sendo discutido, inclusive a gente tem uma reunião amanhã, né, na Secretaria de Planejamento, para tratar de questões também orçamentárias, porque não deu, esse ano não deu realmente o orçamento. Então, vai juntar uma série de questões. A questão deles entenderem o nosso problema, que o senhor
levantou aí, que os policiais eles já chegam com a família pronta. Então já vêm com seus dependentes. Então algumas questões serão casos de estudo que O estão sendo de soldado que tudo, entra já traz um universo de já traz a despesa para a família. PM. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem até um outro problema, porque muitas vezes infelizmente, o concurseiro, ele pode não ficar. Então, ele utiliza muitas vezes ali por um período o nosso sistema de saúde e depois ele Vai embora. vai embora. Então, são séries de coisas que já estão sendo estudadas e a gente pediu uma prioridade agora nessa gestão para o Estado-Maior. E semana que vem a gente vai ter a apresentação de uma parte da reestruturação, né? E a respeito, inclusive, da saúde. Mas eu tenho certeza que ano que vem a gente tem que tomar uma linha de gestão diferente. Então, esse ano a gente pretende sim fechar com já alguma linha, e dentre ela a orçamentária, que não cabe muito a nós a decisão. Mas o governo do Distrito Federal, ele está nos ouvindo. E o comando está se empenhando em levantar e mostrar todas as nossas problemáticas para que isso tenha chegado a esse momento. Mas como o senhor falou, já foi muito pior, sim. Né? Já foi pior, e o departamento ele se esforça, esses credenciamentos são importantes. A boa vontade a gente não questiona. O que a gente questiona, e eu questiono porque, você sabe, eu milito muito nessa área política da legislação da segurança pública e principalmente da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Uhum. Estamos contratando novos médicos. A gente quer usar o nosso centro médico, a gente quer botar ele em funcionamento juntamente com os credenciamentos que deram certo. E a gente, naquela época da Constituinte, eu fiz parte, eu era o representante, foi o Coronel Sereno, quando era chefe da Casa Militar, me designou para compor esse grupo de oficiais que veio de fora do Brasil todo para compor aquilo. Naquela época eu era casado com a filha de um senador da República e tinha muita penetração no Congresso Nacional, e eu fui para lá. E uma das coisas que eu fico feliz de ter colocado no artigo 21 foi que a União organizará e manterá a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal. Antigamente era só isso que constava. Quando o deputado Paulo Otávio se elegeu, ele entendeu que tinha a prescrição constitucional, mas precisava ser regulamentado, como realmente precisava. Só que na regulamentação ele vislumbrou a chance de agregar outras coisas. Então ele fez um esforço, fizeram uma emenda constitucional e agregaram no teor do artigo 21 que iria organizar os órgãos da segurança pública e prestar assistência financeira à saúde e à educação. Então, uma coisa era a saúde continuava como principal, mas já existia a obrigação constitucional de assistir subsidiariamente a saúde e a educação. Mas, vendo agora, esses dias eu estava conversando com um técnico de orçamento público lá da área federal, e ele me mostrou uma coisa que eu fiquei espantado. Hoje, o orçamento desse ano, do Fundo Constitucional, a segurança pública só foi aquinhoada com 45% dos recursos. A atividade que era principal virou secundária. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar, digamos, o destino da prosa. E eu acho interessante essa aproximação do comando da PM junto às autoridades fazendárias da economia, do planejamento, para que isso se mude. Porque, legalmente, a despesa principal é a segurança pública. As outras duas, apesar de serem tão importantes quanto, são subsidiárias. Mas nós só temos essa fonte de recursos. A saúde tem
fundo de educação básica, tem isso, tem aquilo. A saúde do Distrito Federal tem FPM e FPE, porque o Distrito Federal acumula as duas funções, né, de Estado e município. E o dinheiro é muito desigual, a aplicação. Então a gente está vendo isso me deixou assim preocupado. Não deixa de ser uma preocupação, sim. É uma questão de se preocupar realmente, né? Porque a gente pensa muito na nossa atividade policial, né? A importância que é e o estresse que o policial vive o dia a dia, né? Ele se O número manter, de suicídio que a gente tem hoje. o número de suicídios, infelizmente, é triste falar isso, né? Mas aumentou muito. Acho que em decorrência de muita coisa, eu acompanho aqui os grupos, estava até comentando isso ontem. Acho que essa semana, de ontem para hoje, já teve uns 3 suicídios em Brasília, mas a gente tem número de suicídios também, que não deveria existir dentro da corporação, e isso devido à nossa atividade. A gente tem que pensar, com certeza, é uma situação que é preocupante, mas o comando está junto. A gente tem um grupo de parlamentares, tanto na esfera distrital como na esfera federal, que já enxergam isso, e estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, né? Como eu falei, a gente tem que ter essa integração para chegar a um comum, porque E o comando da polícia hoje, por essa dubiedade de federal e distrital, se confunde tem que lidar muito com a política local e com a política federal. A nossa situação é um pouco diferente, né? Dos outros estados da federação. Nós temos a situação híbrida. Isso. E quem organiza e mantém é a União. Isso. E quem administra é o GDF. É o GDF. Então é uma situação complicada. Nossa remuneração vem do Fundo Constitucional, mas o GDF que faz esse controle, então a gente tem que ter... Comandante, nessa minha busca para ajudar a corporação, assessorando nessa visão da saúde, eu me especializei bastante nisso. Inclusive, esse ano eu trouxe aqui no podcast o Dr. Gutenberg, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Meu amigo, uma pessoa que a gente conversa muito, quase toda sexta-feira a gente se encontra para tomar um vinho e comer uma boa comida. E ele falou que é complicado. Mas ele acha que a Polícia Militar deve buscar um modelo diferente. Ele me falou uma coisa: Coronel, imagina o seguinte, você é uma empresa de cerveja. Então, é uma empresa de cerveja, você fabrica cerveja, a cerveja em si. Mas aí você também quer ser a dona da fábrica do engarrafamento. Aí você vai fazer uma fábrica de garrafa, vai ter problema isso, vai ter aquilo. No final das contas, você vai estar investindo seu dinheiro, talvez igual ou mais no engarrafamento do que na cerveja. Se você comprasse ou fizesse uma parceria com uma empresa do mercado, isso poderia ser fácil. Ele quis dizer isso o seguinte: existem formas hoje na saúde complementar que é autogestão, tem a saúde de grupos, você forma por grupos e mantém aquele grupo com a contribuição, e as empresas prestadoras, operadoras de saúde, prestam a atividade médica, essencialmente. E hoje a gente está vendo uma confusão muito grande, porque o sistema de saúde está refém de uma coisa chamada hospitais, a hotelaria médica. Hoje o plano de saúde que não tivesse os hospitais próprios não consegue se sustentar e não consegue competir em preço para ganhar cliente. Então eu acho o seguinte: não está na hora da Polícia Militar fazer uma parceria público-privada com uma operadora dessa de saúde, ao invés da gente fazer essa parceria de credenciamento, que ela é um pouco duvidosa na eficácia e na economia, e fazer uma PPP nesse sentido?
Então, como eu falei, isso não está descartado, né? O Estado-Maior, eu assumi o Estado-Maior antes de vir para o subcomando e fiquei pouco tempo. E uma das pautas que eu peguei iniciais foi esse processo que estava parado e eu retomei. E eu falei, mas por que está assim? Porque tem muita divergência De de opinião. opiniões. Uhum. Então eu falei, não, mas eu quero entender. E para isso a gente retomou, eu iniciei quando eu assumi o Estado-Maior, agora que a gente está no subcomando, que também tem o Coronel Rodrigo assumiu lá, eu falei, continue essa pauta, não vamos parar, porque ela é muito importante. E já tem esses dois grupos que se divergem, eles vão se encontrar, a gente vai encontrar, eu acho que daqui a 2 semanas essa reunião já vai estar com todos os seus argumentos, e a gente também já fez algumas perguntas para a Procuradoria, para também entender o que a gente pode e o que legalmente. Então, essas questões já foram encaminhadas à Procuradoria e, paralelamente, a gente vai fazer essa discussão interna para que se tome uma decisão definitiva. Como eu disse, eu espero muito que o ano que vem a gente consiga fazer uma gestão muito diferente da nossa saúde. Porque eu me lembro que naquela época eu conversei com uma operadora grande, eu acho, não vou falar o nome aqui para não questões comerciais. Uma operadora grande, top do Brasil. Quando eu falei no hospital, ele ficou com o olho grande. Nós temos um hospital, infelizmente foi construído, mas não foi equipado. Uhum. Mas só isso, pode fazer uma PPP, você entra com já é um custo a ser deduzido da questão, a gente equipa, atende a massa dos clientes de vocês, e se tiver, digamos, uma capacidade ociosa, a gente leva os nossos clientes também. Uhum. E eu me lembro que na época foi feito um estudo lá na companhia deles, e dava um valor que, pelo que ele conversou comigo, nós conversamos, levei lá um senador da República, inclusive, para ir conosco, para dar um cunho mais solene, e ele ficou assim, o senador ficou assustado com a capacidade que tem que existir para se ter um serviço médico. Eu fiquei também, porque nós não somos formados para fazer gestão hospitalar, gestão médica, apesar de termos médicos excelentes. Excelentes, exatamente. Nós tem um menino na polícia que eu admiro ele muito, o Tiago, o cara, Os Ferro. Nossos médicos, tem médicos. uma médica o concurso ele é bem acirrado. Eles têm bem disputado. Doutorado. Isso. São famosíssimos no setor privado. Mas lá dentro não tem. Estão lá porque gostam, porque querem, porque estão para... O Tiago é um desses. Ele, no começo, quando ele era tenente, ele falava, é muito difícil trabalhar aqui, trabalhar mais em 2 empregos. Eu disse, mas aqui é um sacerdócio. E ele disse, e você ou sai agora, ou então você nunca sai. E ele disse, o senhor estava certo. Eu demorei a sair, hoje eu não saio nem amarrado. Então a gente vê que isso é complicado, mas vendo o exemplo que outros organismos fizeram, a gente chega à conclusão, eu pessoalmente hoje estou convencido que a PPP é a solução mais viável, porque você vai ter o seu recurso destinado para a saúde. Só para prestar atividade médica. Hoje E digo mais, o senhor não só como parte da sociedade, mas principalmente um veterano da corporação, essas sugestões são importantíssimas para a gente. As portas lá do Estado-Maior não estão fechadas, vai ter essa reunião sim, esse debate. Eu gostaria de participar. E se o senhor puder dar essa sugestão... Eu estou levando, eu estou em fase de conclusão de reuniões com pessoas da área médica, do mercado de medicina, para que a gente faça uma proposta para o governo do Distrito Federal. Todo conhecimento é muito bem-vindo. Por quê? Porque é o suprassumo. Hoje a inteligência artificial trabalha na gestão médica. Se a gente for comprar
inteligência e tecnologia, a gente vai gastar muito mais do que fazer uma parceria público-privada. E quem vai fazer a gestão disso é gente que tem 30 anos de expertise. Não é o Coronel Wellington que, por força do cargo, está ali e tem que aprender em 2 minutos. Assuma, né? É. Vai e vença. Não é assim. Então, hoje, o mundo está muito especializado. Hoje, as companhias sabem quem é quem de cada plano. Sim. Quando você sai de um plano e vai para outro, você acha que o outro sabe tudo do seu histórico. E eu vejo um desperdício de dinheiro. Um policial vai, por livre, espontânea vontade, na emergência. Chega lá, o médico manda fazer isso, manda fazer aquilo, e a máquina registradora vai... É bem caro, né? Emergência. Como eu falei, é imprevisível o que vai acontecer. Tem que prestar, tem que fazer. Porque na emergência é emergência. Uhum. 2 dias depois ele tem outra emergência. Vai lá e vão repetir aquela bateria de exames. Então, se não houver um controle, não é para evitar o gasto, mas é para racionalizar o gasto, a polícia está perdendo dinheiro nisso aí. A polícia e qualquer um que faça dessa forma. Mas pode ter certeza que isso está pontuado nesse nosso grupo de trabalho que está acontecendo. Tudo isso está pontuado. Eu me lembro na época da Covid, eu ia no médico, eu me tratei lá no DAIA, que tinha um médico que estava fazendo doutorado com o Dr. Zé Balos, o Dr. Zé Balos era o orientador dele. E é um dos melhores infectologistas do Brasil. Tanto que eu fiquei amigo dele, que hoje tudo que eu faço eu ligo para ele lá. Aí eu ia fazer o negócio. Quando ele não estava, que eu chegava lá, o outro médico que me atendia já fazia a bateria de exame que eu tinha feito há 3 dias atrás. E eu estava com um plano particular. Imagina o quanto é de custo. Hoje você tem central, essas empresas de radiologia, um centro de diagnóstico para o Brasil inteiro. E você tem lá arquivado, armazenado. Esses dias eu fui no Sírio. Aí eu fui lá, não, tem que fazer isso. Aí, deixa eu ver se tem algum exame desse do senhor ainda válido. Ela olhou lá, todos que eu tinha estavam válidos ainda. Pouco tempo. Aí, não, evitar de gastar. Nós temos casos do Senado, eu conheço bem, tinha um serviço médico, tal e tal, tinha... Era igual a polícia militar, tinha o Santa Lúcia, que era o hospital da referência dele, o INCO em São Paulo. Acabou com o serviço médico e terceirizou. Fez uma PPP e hoje ninguém quer sair de lá. Claro que lá não falta dinheiro. É diferente lá da PM. Então isso São mostra... exemplos que a gente tem que pegar e comparar, adaptar, né? Porque uma coisa que eu aprendi. O militar tem uma necessidade de ser proprietário das coisas que estão afetas a ele. Porque ele cuida com carinho. Eu me lembro... Quando eu era tenente R2 do Exército, o comandante tinha o maior orgulho de mostrar um carro com 50 anos de uso. Eu olhava para o carro e disse, esse carro não tem 50 anos. Você viu? Então você já tem orgulho daquele negócio. E a gente acha que só a gente que vai cuidar daquele jeito. É carinho, é dedicação, é esmero. E isso às vezes... nosso filho, né? Prejudica. Mas outra coisa que também está na pauta, além da saúde, me desculpe se eu me alonguei, porque eu me empolguei, porque eu estou vendo isso como um problema sério. Mas é importante, o senhor está convidado para contribuir com o nosso grupo de trabalho, pode ter certeza. É a nossa legislação. Eu fiz parte de um grupo de pessoas que na época, lá no 1980, nós fizemos uma proposta, o comandante fez uma proposta, mandou para o Congresso, nós fomos lá e modificamos alguma coisa. Na época eu fui até punido por isso.
porque nós entendíamos que não era a melhor proposta. Não era coisa que era... O coronel ficava 12 anos no posto. Que eles copiaram a legislação do Exército. O general fica 4 anos num, 4 anos no outro, nos 3 postos do generalato. Então eles fizeram assim, imagine isso hoje aplicado. Não andava a polícia. Travava. Nós fizemos várias outras coisas. E eu mesmo sei que naquela época foi a legislação melhor que pôde ser feita. Mas o tempo já deteriorou, o mundo mudou, tudo mudou, né? Com o advento da tecnologia mudou tudo. As corporações que não se atualizam vão fracassar. Está aí o caso da Xerox, da Kodak, dos relógios suíços. E a gente precisa mudar. Mas eu estou preocupado porque isso hoje é a preocupação. Todos os veteranos da Polícia Militar e todos os ativos da Polícia Militar. Eu tenho um grupo aqui de 1.500 policiais, entre veteranos e a questão é essa, auxílio moradia. O que é que a senhora tem para falar, para tranquilizar o nosso pessoal, para... Bom, o que eu tenho para tranquilizar é que não precisa existir o desespero das narrativas que estão acontecendo aí, que no dia 31 de dezembro não tem mais auxílio moradia. Isso não vai acontecer. De fato, algumas coisas aconteceram, né? O auxílio moradia, a nossa lei de remuneração, que ela prevê o nosso auxílio moradia, e lá em 2014 a gente fez, no decreto, a gente incluiu o auxílio moradia em decreto, atualizando as tabelas. Então isso tudo é o que acontece hoje, e a gente teve um problema esse ano, que o Tribunal de Contas da União entendeu que a gente não poderia, sendo que já o STF já tinha aprovado, o Tribunal de Justiça também, então isso aconteceu até os dias de hoje. Muito preocupado com isso, né? Foi comunicado ao governo do Distrito Federal, e o governo do Distrito Federal determinou à Procuradoria, né, que resolvesse essa situação junto ao Tribunal de Contas da União. Então a situação está sobrestada, de forma que a gente resolvesse, né? Teve o efeito suspensivo, que a gente resolvesse isso, porque eles entendem que isso tem que ser transformado em lei. Então, paralelo a isso, a corporação já se antecipou, encaminhou, né, ao governo federal uma nova proposta para que seja feito, para alinhar o auxílio moradia. A corporação encaminhou ao governo federal? Encaminhou, e a gente tem uns parlamentares que estão lá acompanhando. Isso foi no meio do ano agora, mas ainda não tivemos andamento. Aqui internamente, os parlamentares distritais, eles tentaram encaminhar também uma nova documentação, teve o veto, enfim, teve esse veto aqui agora, não deu certo, mas isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando e existir ainda a possibilidade de uma PL ou uma MP para que se resolva esse problema com mais celeridade. No entanto, como eu falei aqui para o senhor, a gente está trabalhando na reestruturação, que também inclui o auxílio moradia. São várias vertentes em que a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho certeza, a corporação está ciente, o governo está sensibilizado, porque uma perda do auxílio moradia hoje seria uma defasagem de quase 17% no salário do policial militar. 20%. Uma média de 18% se a gente for pegar, né, todos os postos. Então dá essa média. Então isso é um problema muito sério, né? Porque hoje a nossa gestão, a nossa preocupação é da qualidade de vida do nosso policial. E a qualidade de vida é em decorrência também do auxílio. O ideal seria que não, do salário. E esse auxílio moradia, ele veio lá atrás, em 2014, por uma defasagem mesmo. A gente sabe que Brasília tem um custo de vida elevadíssimo. É mais elevado que os outros estados, né? A gente tem um problema de moradia também muito caro, de aluguel, enfim. E nós temos a nossa lei que trabalha
discriminatoriamente contra casados e solteiros. Isso, mas aí a gente acertando isso, isso aí já está pacificado, né? Seria um auxílio moradia Igual para todo mundo. igual para todo mundo, justo, né? Muito Equitativo. bom, muito Então, bom. o trabalho está sendo feito em relação a isso. Nenhuma das propostas foram sem pensar nessa possibilidade, né, do dependente, dos casados, enfim. E também, em uma última instância, que será apresentado a semana que vem, como eu falei, essa comissão que está trabalhando a reestruturação. E essa comissão, eu lembrei aqui nas palavras iniciais do senhor, né, que a gente é importante a nossa legislação, que vai ficando defasada, que vai demorando muito, que tudo é muito trabalhoso, até essa existência nossa híbrida, né, que a gente tem esse problema de União e Distrito Federal, isso tudo acaba demorando um pouco a tramitação. Então, o que eu instituí quando também fui para o Estado Maior? Uma comissão permanente. Então, essa comissão, ela não acaba, mas ela vai trabalhar sempre em prol do aperfeiçoamento da legislação. Parabéns. E semana que vem eles vão apresentar, desde que a gente instituiu isso aí, semana que vem vão apresentar esse trabalho final para a gente moldar, né, fazer uma comparação também junto ao Corpo de Bombeiros, que a gente trabalha muito junto, né, tem muita coisa parecida, e resolver de uma vez por todas esse problema. Você me falou uma coisa aí, agora eu fiquei preocupado, porque eu entendo do processo legislativo muito bem, trabalhei no Congresso muitos anos, tanto pela presidência como pelo Ministério do Planejamento, Secretaria de Ações e Estratégia da Presidência, e a Constituição dá um rito, inclusive foi um dos motivos do veto que foi aposto agora, recentemente. Uhum. O vício de iniciativa. Então, o correto nesse caso não é a corporação encaminhar direto para a área federal. É o governo do Distrito Federal enviar mensagem para o presidente da República, para a Casa Civil, presidente mais... Não, foi via governo federal. Foi via governo do Distrito Federal. Foi via governador. Tá. O governador que encaminhou. Para legitimar o processo constitucional. Isso, não, foi via... Porque o artigo 61 da Constituição diz que a iniciativa privativa do presidente da República legislar a questão orçamentária no tocante salarial, reenquadramento dos funcionários públicos. Não, talvez eu me posicionei errado, mas quando eu falo nós, é que eu já englobei a família toda aqui, mas foi via o governador. Isso é bom. Então isso está... Agora a gente tem que fazer o trabalho. Ele está bem sensibilizado em relação a isso. Se mostrou bem sensibilizado, sabe? A gente tem mostrado, né, com o número, o que vai acontecer, o que acontece com essa perda do auxílio moradia, né? Essa instabilidade também. Porque e até emocionalmente falando, né? A gente fica muito preocupado com aquilo que pode acontecer. O policial ele já conta com esse valor, ele já sabe e o policial vive com um orçamentinho contado. Contado. Porque quem vai ser policial não está pensando em ser rico. Não. Está pensando em servir, mas também a gente tem que analisar, o Estado tem que tomar conta do nosso policial e da família do policial. E para que a gente faça esse recrutamento de policiais, esse incentivo para a nossa carreira, a gente precisa mostrar que a gente tem uma estabilidade, né? Tem atratividade, né? Isso. Afinal de contas, existe a teoria de Maslow, né? A pirâmide de Maslow. Então, a outra coisa é o salário. Quando a gente está na atividade, e eu passei por esses estágios todos, por isso que hoje eu tomo a liberdade de lhe falar isso, a gente se enrola na bandeira do Brasil, que essa é a verdade. O patriotismo, o compromisso do serviço público, o juramento que a gente fez, o juramento que o bicho, quando a gente vai pensar fazer uma coisa errada, a gente lembra do juramento. O juramento que a gente fez, mas isso entra em choque várias vezes. Algumas pessoas me falaram, inclusive, depoimento de famílias que tiveram pessoas policiais suicidaram-se. É a questão do salário. Quando ele estava na ativa, ele tinha um padrão salarial.
quando ele passou para a reserva, perde lá uns penduricalhos. Mas aí começa o governador X dar determinada compensação para o pessoal da ativa, para aumentar, não quer contratar gente para gastar dinheiro com efetivo, aí penaliza o policial da ativa, institui o salário voluntário obrigatório, serviço voluntário. Isso eu acho uma maldade que o Estado faz, não é a corporação, que a corporação, o Estado faz, o Estado de uma forma geral, com o nosso policial, que é na hora da folga dele, da recomposição física dele, que ele tirou 24 horas de serviço, qual seja a escala que ele está, ele tem que ter atividade lúdica, atividade familiar, tem atividade intelectual, ele vai ter que estudar, tem que fazer aquilo, e bota o cara. Ele vai trabalhar, e é um salário que não compensa o desgaste da saúde do policial. Não está na hora da gente trabalhar unido, toda a sociedade, e tentar recompor esses efetivos da Polícia Militar? Passou da hora, né? Na verdade, a gente teve sim um gap muito grande, né, de concurso, de tramitações burocráticas, enfim, eu não quero entrar no mérito do passado. Não vamos entrar na solução. Não vale a pena, mas diuturnamente a corporação está trabalhando para que os nossos concursos avancem, para que a gente consiga aumentar o número de efetivo, até que a gente tinha aquela previsão para o ano que vem, a gente já está tentando uma solução de aquilo que a gente queria colocar 700, a gente vai trabalhar para incluir já 1.200. Existe uma tratativa para isso, até de investimento nas nossas escolas. Por quê? Realmente está crítico, realmente o nosso policial ele está sobrecarregado. Ele tem que tirar um serviço voluntário a mais. Para quê? Para preservar, para a sociedade continuar, né? Para a gente continuar mantendo os índices que a corporação mantém. Que mesmo com efetivo baixo, a gente ainda consegue manter um índice do Distrito Federal. Os crimes contra a vida estão caindo a níveis caindo, exatamente. históricos. Então, mas a gente não quer, com isso, ter um problema lá na frente, que é o problema da saúde mental, que é o problema da saúde física. Então, o trabalho realmente para trazer mais policiais, para recompor os nossos quadros, eles estão sendo feitos e, como eu digo, existe sim uma sensibilidade do governo em nos atender. Né? A gente sabe que o problema do orçamento está complicado, Devido a gente vai ter uma saída muito hora, grande. já estamos perto do nosso tempo limite, que é papo bom, voa. A última questão. Nós temos na Constituição 2 tipos de remuneração para o servidor público e para o servidor militar também. O nosso sistema tradicional militar, que é soldo, gratificações e indenizações, e o padrão dos entes políticos e públicos, que é o subsídio. Durante muito tempo, alguns governadores, não vale a pena a questão aqui de nominar ninguém, começaram a criar esses penduricalhos. Uhum. Um caso, você sabe disso. Aqui, durante muito tempo, a gente não podia aumentar o soldo da gente, porque se aumentasse o soldo da Polícia Militar Federal, tinha que a União também pagar o soldo dos ex-territórios. Aí foi se criando G7, G isso, G aquilo, G20, G30, esses penduricalhos. Hoje o nosso salário básico é isso aqui. E a gente não tem preocupação com isso. Mas quando você é transferido para a reserva, a coisa aparece assim na sua frente, nua e crua. Alguma coisa que eu ganhava já não posso, porque aquela gratificação, indenização, ela não incorpora na inatividade. Não está na hora também da gente começar a pensar, sair da caixinha e pensar no subsídio como forma de remuneração dos nossos policiais?
Essa pauta também é importantíssima, sim, e ela também está prevista na apresentação dessa comissão permanente da reestruturação, que vai ser feita semana que vem, mas já adianto que essa questão do subsídio, ela é muito polêmica também, porque a gente tem visto que algumas corporações que se adaptaram a isso, se arrependeram por algum motivo. Lá na frente, depois de um tempo não deu certo. Então essas questões estão sendo levadas em consideração para discussão também. Comandante, eu acompanho isso, porque eu fui presidente da AMI Brasil, que é a Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil. Hoje eu diria, e nós temos um exemplo, o mais recente, é o de Santa Catarina. Era confusão igual a nossa. A justiça questionava o auxílio não sei o que, questionava aquilo, e eles viviam em polvorosa. Criaram o subsídio, acabou, apaziguou. E nivelou, permitiu que o governo local fizesse um emparelhamento, uma igualdade de pagamento entre a PM, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Porque hoje, no caso do Distrito Federal, quando a gente vai para a mesa lá, o nosso fórum vai lá para a reunião com os secretários, com os políticos, para falar da igualdade de remuneração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, é uma confusão, porque é mais cálculo do que construir um foguete espacial. Isso, o subsídio, a gente entende que apazigua internamente. Porque eu ganho X na reserva, na ativa. Quando passar para a reserva, eu vou ganhar o mesmo X. E quando eu aumentar um, aumenta todo mundo, porque é igual. Até a vírgula fica igual. O grande problema dessa saída que os policiais falavam, eu cito o caso do ex-presidente da Azof, ele falava que isso representaria um baque, que 70% dos policiais pagavam pensão alimentícia. E se fosse pagar pensão alimentícia, ia aumentar... Essa foi uma questão levantada também, mas a gente viu que não tem esse impacto. Não, né? mas deixa eu te falar. Tá no Senado uma reformulação do sistema da Receita Federal. Não vai ter mais indenização livre de imposto de renda. Todas vão pagar imposto de renda. Então, com isso aí, acaba esse argumento. Acaba. E o argumento da titularidade dos postos e dos cursos pode ser preservado, porque o coronel pode ter o coronel 1, 2 e 3. Coronel normal, com curso e sem curso. Determinado curso. Então, eu acho que fica mais por uma questão reação à mudança do que objetivo válido, técnico válido. Vamos analisar isso com profundidade. Vai estar na discussão, pode ter certeza. Não, ninguém fechou os olhos para isso, ninguém fechou a porta do subsídio. A gente vai... Pode contatar a Polícia de Santa Catarina e pergunte para eles se eles querem voltar para o que era. Não querem. Rio Grande do Sul, apesar de ainda não ter colocado na lei a palavra subsídio, ele já não tem mais gratificação fora do soldo. Eles botaram tudo no soldo. Virou um subsídio. Sim. Porque isso são matérias que preocupam o nosso público, o nosso soldado, o nosso veterano. E a gente tem... Quando eu era presidente da SO, eu tive que pagar o sepultamento de um coronel, porque a família não tinha dinheiro. Hoje o nosso pessoal vive com dinheiro contadinho. Contado. E é trabalho pra caramba. Eu vejo um policial, ele trabalha, tira um serviço voluntário, aí vai pro bico, do bico no outro dia já vai pro trabalho normal. Esse cara, esses dias ele internou. Isso aí, ó, que eu te falo pra você. Então, eu acho que realmente são questões, e desculpe a dureza dos assuntos que a gente tocou, mas são assuntos que
Eles ligam para mim para que a gente converse, discutam. Não é E desculpe, eu não. acho que a sua presença hoje aqui teve esse condão. Tirar dúvidas, tranquilizar o povo, mostrar que está sendo feito, mostrar que a corporação está trabalhando, que o comando não está sendo omisso, enfim. E a gente poder somar, contribuindo com sugestões, com a experiência que a gente acumulou. Eu já tenho 18 anos que estou aposentado. Já. Na área privada. Continua mesmo. Na área privada. Continuo trabalhando. Então a gente vai vendo coisas que a gente não via antes quando estava na polícia, que quando está na ativa a gente só pensa na PMDF. A gente nunca sabe tudo, nunca vai saber, né, comandante? Então é sempre importante qualquer conhecimento, qualquer experiência. Mais uma vez eu repito, as portas estão abertas para todas as opiniões, para todas as sugestões, né? E experiências que foram colhidas. Outra visão, né? A visão de fora, a visão do veterano que já está, né? Enfim. Essa da saúde nós vamos levar oficialmente. Faço questão. E aqui eu quero dizer que até os nossos policiais, eu quero que eles saibam que a corporação não está, os gestores, nós temos obrigação, não é favor, não é nada disso. Como falei, não é vaidade em estar aqui, é obrigação do comando, do alto comando, estar atento a todas as mazelas dos nossos policiais, porque a gente precisa que o policial esteja bem, e a gente vai continuar melhorando o treinamento do nosso policial, porque a nossa polícia vai continuar sendo a melhor polícia do Brasil. E cuidando. Tem que melhorar o salário, que era melhor ter o melhor salário também. Também, né? Deveria. A gente vai chegar lá, né? E cuidando, e continuar, procurar melhorar a saúde do nosso policial, como eu falei, a formação, sempre importante, né? Aquela atenção. Comandante, quando a senhora quiser achar que precisa vir aqui para dar alguma notícia, porque isso aqui alcança o mundo, né? Ótimo. Então a senhora pode nos falar. Quando a gente quiser, nós vamos no futuro solicitar audiência lá com o comandante, com Adão, que também foi meu tenente, menino, gente finíssima, entende de tecnologia pra caramba. E pra gente conversar sobre essas coisas, porque a gente tem experiência e, por incrível que pareça, eu acho que ainda estou na ativa. Porque a gente não sai da atividade. Você pode tirar a farda, mas a farda fica embaixo. Sempre. Então, a gente só pensa nisso, a gente só pensa tal. O nosso ciclo de amizade continua sendo o mesmo, porque hoje, na inatividade, a gente tem esse congraçamento na SO. Todo mês tem um almoço, os veteranos. Então, a gente fica. E Brasília é pequeno. Uhum. Foi um prazer. Muito obrigado, parabéns pelo programa e obrigado por abrir as portas também pra gente. Tá bom, muito obrigado e até a semana que vem com o nosso próximo episódio.